Olá, humanos! Olá, galerita, tudo bom com vocês? Eu sou o Vitor Barraque e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é um pouquinho polêmico, mas que eu queria passar a minha visão pessoal para vocês, lembrando que a visão pessoal sujeita a erros, sobre extraterrestres, ou no caso, dentro das linhas que eu estudo, dentro dos meus conhecimentos, eu vou pegando algumas informações e elas combinam com esse tema e eu queria passar um pouco dessa visão para vocês. Então, deixar todo mundo pensando um pouquinho. Então, bora! De cara, uma coisa que eu já gostaria de mencionar é que para que algo venha para cá, para que alguma coisa de fora do planeta venha para cá, ela precisa de um contexto. Muitas vezes pode ser um contexto bem difícil de entender, ou não, pode ser uma coisa até muito simples, mas tudo precisa de um contexto. Esse contexto, ele pode às vezes fugir da compreensão ou não, mas ele também deve se ligar à homeostase do próprio planeta Terra. O que seria isso? Na minha visão, pelo menos, o planeta Terra funciona como um organismo, assim como o nosso corpo também é um organismo, ou animais, plantas, todos têm o seu organismo, todos têm a sua forma de funcionamento. E os organismos, eles exigem uma homeostase, ou no caso, uma harmonia, um equilíbrio, para que eles funcionem da maneira com que eles devem funcionar. E quando não há esse equilíbrio, o organismo procura meios de se equilibrar novamente ou de se curar daquilo que está o desequilibrando. E a mesma coisa que acontece conosco, por exemplo, eu fiquei doente, peguei alguma doença. O meu corpo vai tentar combater essa doença para reequilibrar a sua saúde. A mesma coisa também pode acontecer em um âmbito planetário, ou no caso do planeta Terra. Então a Terra tem os seus mecanismos para procurar se equilibrar novamente. E por que eu falo dessa questão de buscar esse equilíbrio? Porque precisa ter um equilíbrio para que as coisas possam acontecer, para que o planeta possa existir. Assim como também existe um equilíbrio no sistema solar inteiro. Por exemplo, a Terra é um planeta que está na zona áurea, ou no caso, ele está numa zona habitável que não está nem tão distante do Sol ao ponto de que seja muito frio e não tenha vida, ou nem muito próximo ao ponto de que seja tão quente ao ponto de que não dê para ter vida também. E todo o sistema solar se balanceia dessa forma. Então, para que algo venha, pegando por esse sentido, para que algo venha de fora para cá, ou mesmo algo daqui para fora, precisa seguir alguma norma desse equilíbrio cósmico, que pode ser facilmente compreendida ou não. E normalmente quando algo vem para desequilibrar, normalmente há uma reação para tentar equilibrar novamente. Assim como a própria lei de Newton, terceira lei de Newton, diz que toda ação exige uma reação. Ou mesmo se falarmos dessa lei de Newton como princípio hermético de causa e efeito. Toda causa gera uma lei que gera um efeito, que gera uma causa, que gera uma lei, que gera um efeito e gera essa questão cíclica toda. Já deixo um perdão adiantado por barulhos possíveis na rua, mas que está tendo muito movimento hoje. E uma das grandes questões de contexto do planeta Terra, ou pelo menos da forma com que nós vivemos, acaba sendo a questão de que nós temos 7 corpos, ou no caso, para discorrer um pouquinho sobre isso, eu não vou discorrer tão a fundo, se quiser vai dar uma pesquisadinha nas linhas, nas religiões, nas tradições, mas enfim, nós temos 7 corpos. Nós temos um corpo físico, que no caso, esse corpo aqui, que eu estou usando para gravar esse vídeo. Nós temos um corpo vital, ou um corpo, algumas linhas chamam de duplo etérico, mas esse corpo vital é o que vitaliza, o que dá energia para esse corpo físico, e inclusive nesse corpo é que se localizam os chakras, ou no caso, os chakras também poderiam ser chamados como centros de força, centros de energia. Nós temos um corpo astral ligado aos sentimentos, inclusive com formas e projetos e formas, sentimentos e elementais, e é de onde vem a maior parte das histórias ou das percepções de quem tem algum nível de mediunidade ou de sensibilidade.
Nós temos um corpo mental, ou no caso uma mente concreta, que é essa mente racional, lógica, calculista, a mente que consegue comparar duas coisas ou mais. Nós temos um quinto corpo, que é uma mente abstrata, ou no caso é uma mente ligada à parte da inspiração, ou uma mente livre que reconhece muito mais os princípios do que os seus milhares de efeitos. Por exemplo, se eu falar de amor, amor é um princípio. E quantas expressões o amor pode ter até chegar em nós aqui no físico? Pode ter uma infinidade de expressões, mas essa mente abstrata vai pegar justamente esse princípio de onde saem todas essas expressões. Acima, um sexto corpo chamado de Budi, ou búdico, ligado à intuição ou uma conexão muito profunda com a própria essência, falando de uma maneira muito rudimentar assim. E nós temos um sétimo corpo, ou no caso seria como crístico ou Atman, ligado à centelha divina, ou um átomo primordial, aquele corpo que inspira toda a criação. Esses corpos se ligam a estados da matéria, a elementos como terra, água, fogo, ar, e tem esses outros três mais sutis, como éter, como radiante ou flogístico, atômico, por aí. Não vou entrar muito nesses detalhes, mas esses corpos aqui no planeta Terra, eles foram formados seguindo uma certa sequência. Nós temos todos esses veículos, e então para que algo venha para cá e consiga atuar, vai ter que se adaptar a esses veículos daqui. Seria mais ou menos uma comparação assim muito rudimentar de que eu quero explorar, eu quero ver o que tem no fundo do mar, lá no fundo da Fossa Mariana. Eu vou precisar de um equipamento para ir até lá. Eu não tenho como ir com esse corpo porque ele não aguenta. Agora, ou por exemplo, um astronauta que está indo para a Lua, ou o Elon Musk está querendo mandar pessoas para Marte, essas pessoas vão ter que chegar lá com uma veste especial, com algum veículo, alguma coisa, para poder se adaptar àquele ambiente. Assim como o que vem de fora também precisa se adaptar aqui às coisas que tem aqui. Ou seja, quando nós falamos de extraterrestres, eles não precisam estar necessariamente num corpo físico similar ao nosso, mas podem sim estar em algum desses planos. Inclusive podem não ser perceptíveis aos nossos sentidos. Mas para virem para cá eles precisam entrar no contexto do planeta Terra. Então eu diria que há pelo menos 3 formas principais de que eles poderiam... Desculpa o barulho. Eu diria que pelo menos há 3 formas possíveis, ou pelo menos mais viáveis, de virem para cá. Por exemplo, uma delas seria através da reencarnação ou encarnação. Colocar todas as vestes e encarnar fisicamente aqui como uma pessoa, como um humano ou como um animal, como alguma outra coisa, mas que acaba precisando vir para esse contexto daqui. E quando a gente encarna, a gente acaba esquecendo de todos os contratos feitos no astral, no mental sutil, antes de encarnar, justamente tendo que passar aqui por um processo de iniciação, um processo de ir descobrindo e se conhecendo, tanto atuando no meio, quanto olhando para dentro de si e compreendendo a sua verdadeira essência. Ou uma outra forma de atuação poderia ser através de canalização, ou no caso, para quem tem um certo nível de sensitividade, sensibilidade, ou alguns podem chamar de mediunidade, canalizar alguma dessas consciências que possam vir de fora para veicular aqui no nosso meio, no caso alguma mensagem que precise chegar, assim como a gente vê também que pode até ver na internet que tem algumas mensagens que dizem essa mensagem veio das Pleiades, essa veio de Orion, mas o mais importante de tudo acaba sendo a essência em si da mensagem, porque ela teve um contexto para ser mandada para cá. Então, você acreditando ou não que ela veio de fora, o importante é a mensagem em si. E uma outra forma que há de atuação de seres de fora aqui poderia ser através de influência indireta. Por exemplo, pessoas que podem
ter um certo nível de sensibilidade, e todo mundo tem sensibilidade, todo mundo tem um certo nível de mediunidade, mas a maior parte das pessoas não é consciente disso. E então podem estar suscetíveis a algum tipo de influência de uma forma que elas nem percebam que está acontecendo. Ou seja, é muito importante manter um padrão de pensamento mais elevado, manter-se na maior sanidade mental possível, se sentindo da melhor maneira possível, para justamente ficar protegido e entrar em sintonia com coisas que sejam legais também. Já sei que eu vou deixar o pessoal de teoria de conspiração meio doido falando isso. Bom, e agora tendo falado de questão de homeostase, de organismos, de veículos, os corpos, como que essa comunicação pode acontecer, falar então um pouquinho sobre o universo, de que no caso, para mim pelo menos, eu vejo que isso são formas de demonstrar que o universo inteiro seja vivo, ou que no caso o universo todo tem vida de alguma forma, que, por exemplo, o ser humano tem dificuldade de compreender que o mineral seja vivo, mas o mineral tem a sua dinâmica também. Eu considero como uma forma de vida. Rua maravilhosa. O universo inteiro tem vida, porque ele tem uma dinâmica, ele tem um movimento, ele tem energia, e isso tudo poderia culminar até mesmo em uma coisa que eu vi sobre a ciência, chamada de princípio antrópico. No caso, é uma teoria científica que, lembrando que é só uma teoria, de que o universo todo tende a evoluir para uma forma de consciência como a do ser humano. Para quem quiser, fica a curiosidade de dar uma pesquisadinha melhor. Ou uma consciência como a do ser humano, ou similar. Bom, falando dessa coisa de contextos ainda, eu gostaria de mencionar alguns possíveis aspectos, algumas possíveis confusões podem gerar misticismos dentro de todo esse tema, que no caso, um deles questões de tecnologia. A gente pensa em tecnologias muito avançadas ou discos voadores, automaticamente já pensa no que está fora. Mas também é interessante ver o que está dentro, porque existem alguns projetos que são classificados, alguns nem tanto. Por exemplo, um avião chamado TR-3B, que foi desenvolvido nos anos 90, que ele usa propulsão de vórtice de mercúrio. E a gente sabe que o vórtice de mercúrio ele consegue movimentar os íons e gerar empuxo e gerar movimento. E ele era um projeto classificado, mas que hoje em dia você encontra a patente dele no Google. Fácil. Mas há tecnologias que já são conhecidas e algumas que inclusive são listadas na antiguidade. Por exemplo, os egípcios já tinham algumas gravuras que mostravam mini objetos voadores como se fossem drones ou algo rudimentarmente parecido em algumas das tumbas. Os sumérios, por exemplo, vivendo ali nos seus 7.500 anos para trás, também tinham gravuras de seres com roupas de astronauta ou de máquinas voadoras. Então, essas coisas acabam sendo presentes. Na Índia, também eles chamam de Vimanas, ou veículo-mente, no caso, de veículo e mana, de manas, ou mente, traduzindo do sânscrito para cá. Inclusive, falando da Índia, nós temos esse livro aqui, que vamos pegar a parte traduzida para entender um pouquinho mais, que é aqui. Vimanika Shastra. No caso, a tradução mais próxima que tem é como Tratado de Aeronáutica. Só que esse livro foi escrito como uma parte de uma obra toda falando sobre máquinas de um sábio chamado Maharshi Bharadvaja. E ele viveu por volta do ano 3500 a.C. Então, como é que ele estaria falando sobre isso? E dentro desse livro, dentro desse tratado, ele descreve várias formas de tecnologia que são similares às que nós temos hoje em dia e algumas que ainda estão distantes.
mas ele também descreve o vórtice de Mercúrio, o mesmo que é usado para aquele avião que eu falei, o TR-3B, e descreve algumas outras tecnologias de proteção, fala sobre condições climáticas para voo e uma série de coisas que hoje em dia nós estamos tendo conhecimento. Só que é curioso como que isso veio muitos anos atrás. Então, eu sei que eu não queria gerar muito misticismo, mas isso vai acabar gerando inevitavelmente. Mas deixo aqui para todo mundo refletir um pouquinho. E eu esqueci de mencionar na hora, mas quem ficou curioso com o livro é esse aqui, que ele se chama Vimana, Aeronáutica da Índia Antiga e da Atlântida, que ele foi escrito pelo David Hatcher Childress, é um pesquisador, viaja o mundo todo, e dentro desse livro tem a tradução toda do Vimana Shastra, esse tratado de aeronáutica que eu mencionei. E no caso, ele é da editora Madras, aqui no Brasil pelo menos. Ele foi editado só em 2003 e depois nunca mais. Então ele é um pouquinho difícil de achar. Assim como algumas tradições também falam sobre mundos internos, ou no caso, seres, consciências que habitam o interior da Terra, como sendo a Terra como sendo um organismo, eles fazendo parte desse organismo interno, também tendo acesso a esse tipo de desenvolvimento, mas que também não vou comentar muito por aqui, por ser um vídeo público, aberto, e se eu começar a falar muita coisa, vão achar que eu sou doido. Não que não seja, mas tudo bem. Mas enfim, mesmo essas questões de discos voadores, de seres diferenciados, isso também vai ter o seu contexto. Ou no caso, eles vão ter algum tipo de atuação, vai ter algum motivo para que sejam mostrados daquela forma. E uma outra coisa também, que pode ser interessante de mencionar, é que no caso desses 7 corpos que eu mencionei, o ser humano tem 4 formados e está desenvolvendo aquele quinto da mente abstrata. Mas consciências que já têm um outro tipo de acesso a esses planos podem trabalhar com veículos desses planos também. Assim como, por exemplo, os veículos que nós temos aqui. Um carro, por exemplo, ele depende desses 4 elementos que nós já temos. Então ele depende de um físico, de um elemento mineral, ou seja, algo que vai constituir. Ele depende de um elemento vital, ou os recursos foram usados para montá-lo, alguma coisa que vai propelir, vai impulsionar, assim como também acaba se ligando ao elemento fogo, ou no caso, motores a combustão, ou mesmo a eletricidade também, com os veículos elétricos novos aí, também também é uma forma de propulsão, uma forma de animá-los, e precisa de um aspecto do elemento ar como representação da mente, ou no caso, precisa de um condutor, quem vai dirigir, que vai usar a mente, ou mesmo no caso dos autônomos usando computadores para fazer esse papel. Mas esses são os veículos que nós temos. Agora, e no caso desses outros corpos, poderia então, imagina algum veículo que poderia transitar por um meio abstrato. Fica um pouquinho aí para o pessoal mastigar um pouquinho com a cabeça. Uma outra questão que eu também gostaria de mencionar é sobre aquela figura típica que a gente vê de extraterrestres como sendo um homenzinho verde ou meio acinzentado, baixinho, cabeçudo, com olhos esbugalhados. Aquilo acabou se tornando uma tradição, um costume, ficou na cultura, no povo, na cabeça do povo, mas que no caso, nas linhas mais antigas, ou mesmo nas escrituras da Índia, eles são chamados de saganes, ou no caso, é como se eles fossem bonecos de carne feitos para operar certos tipos de máquinas ou certos tipos de funções. E eles seriam seres que são dotados de um corpo físico, de um corpo vital, de um corpo astral, mesmo de um corpo mental, mas não sendo dotados dos outros 3 corpos mais sutis ligados à parte do espírito. E pronto, falei isso, já vão achar que eu sou doido. Mas eles são muito mencionados em algumas tradições muito antigas. No caso, antiga o suficiente para que a história oficial não o reconheça. Mas é como se o ser que estivesse operando aquilo, ou que estivesse por trás de alguma função grande,
precisasse de veículos físicos para transitar ou para realizar alguma coisa do seu trabalho e usasse desses bonecos. E no caso, uma outra questão desses Saganes, esses bonecos, é que eles não seriam extraterrestres, eles seriam daqui do próprio planeta Terra, ou dessa parte interna do planeta como parte do organismo do planeta. E não dá nem para saber se eles estão extintos hoje em dia ou não. Mas um aviso para quem, caso alguém tenha algum tipo de contato com algum deles ou algum avistamento, alguma coisa, não chegue perto, porque ele precisa de energia vital para se manter vivo. E ele vai pegar essa energia de onde quer que ele precise. Então, se tem uma pessoa perto, pode ser que ele roube a energia da pessoa para se manter vivo. Só que a pessoa pode passar muito mal ou até mesmo vir a falecer. Mas eu acho que duvido, que é bem raro de ver alguma coisa dessas. Pronto, eu queria não colocar misticismo e já estou colocando um monte de coisa que vai deixar o pessoal pirado da cabeça ou achando que eu sou pirado da cabeça. Enfim, um outro ponto também que eu devo mencionar, para aquelas pessoas que têm algum tipo de percepção do plano astral, o plano astral ele é cheio de formas ou de criaturas, de seres, de elementais, de larvas, de uma série de coisas, ou uma série de organismos que podem, numa percepção, parecerem alienígenas ou verdadeiras formas indescritíveis, assim. Alguns parecem monstros, alguns não. E alguns desses podem ter vindo de fora e outros podem estar ligados ao próprio astral da humanidade. Portanto, acaba ficando um pouco mesclado. Assim como nós também falando desses planos, pode se compreender como dimensões. E essas formas também podem estar ligadas a planos mentais, a criação de alguém, ou os elementais autogerados de alguém, ou mesmo daquela parte da mente que vem da inspiração, há consciências. E essas consciências também podem se manifestar da forma que elas melhor seriam compreendidas ali por aquele que está observando. Mas enfim, normalmente desses planos o mais fácil de nós termos alguma percepção acaba sendo do plano astral. E no astral acaba tendo uma série de formas que podem parecer extraterrestres, que não são, e algumas que podem ser, de fato. E atuando através desse meio. E algumas conseguem até chegar até nós por meio da canalização ou daquela influência que eu já falei mais no começo do vídeo. Enfim, e também nem tudo é ruim. Também pode ter muita coisa boa, muita coisa legal. Eu sei que as pessoas gostam de ver extraterrestres, espíritos como algo negativo, como algo ruim, algo assustador, mas não necessariamente. Tem coisa boa e ruim de qualquer lado. Por isso, de novo, é importante você se ligar a pensamentos, a vibrações boas, elevadas, para você sintonizar com algo legal. Bom, e voltando mais um pouquinho, algumas religiões, algumas culturas, algumas crenças também falam muito de ligação com constelações, às vezes até mesmo com seres que podem ser extraterrestres ou não. Mas algumas tradições dizem, por exemplo, em algumas linhas espiritualistas falam muito das Pleiades, ou de Orion, ou de Sirius, ou de seres que vêm de outras esferas, normalmente mais sutis, se comunicando com eles, trazendo algum tipo de mensagem. Ou no caso mais importante, acaba sendo a mensagem em si. Mas esses seres todos, ou pelo menos essa crença, acaba gerando algo que pode se aproximar muito deles ou ser, ou mesmo ser uma representação deles, que nós chamamos de egrégora. Ou no caso, egrégora, aquilo que faz parte do consciente ou inconsciente coletivo e acaba tomando uma força, e essa força acaba dando o significado para aquilo. Falando de uma forma bem rudimentar assim. Mas enfim, o egrégor ele acaba dando muita força e muito poder para alguma coisa. Um exemplo de egrégora. A cruz. A cruz por si só é um símbolo que pode representar uma quantidade infinita de coisas. Mas que pelas religiões, pela história, a cruz acaba tendo um significado.
E esse significado foi muito alimentado pela humanidade ao longo de muito tempo. Isso, então, quando a gente vê uma cruz, os cristãos vão associar Jesus, um historiador pode dizer aos romanos, também é ligado, também acaba ligando a história de Jesus, ou o que quer que seja, mas que, então, aquilo permeia uma ideia, aquilo já tem um significado e esse significado tem uma força muito grande. E dentro desses egrégoras pode haver seres legais ou não, que causam algum tipo de influência na humanidade. Por exemplo, o pessoal de teoria de conspiração ou algumas pessoas na internet adoram falar sobre reptilianos. No caso, aí vão perguntar, você acredita em reptilianos? Eles existem? Então, eu vejo que os reptilianos existem sim, porém não fisicamente. Eles podem estar ligados a esse tipo de influência indireta, através, ou mesmo direta, através de algumas pessoas que conseguem percebê-los ou conseguem canalizá-los, ou mesmo, desculpa os cachorros, ou mesmo pessoas que os canalizem de forma inconsciente, ou seja consciente, seja inconsciente, mas que conseguem veicular algumas dessas intenções e, claramente, que conforme eles têm uma egrégora muito forte na humanidade, o poder deles vai acabar sendo um pouco maior. Justamente porque muitas pessoas dão importância, dão relevância, dão influência para que haja uma atuação deles. Então, de fato, não dá para dizer se eles existem ou não, mas o fato de ter uma egrégora muito forte acaba fazendo com que tenha uma influência, querendo ou não. E quando a gente fala de constelações, as constelações, no caso que a astrologia reconhece, da forma com que algumas crenças reconhecem também, os Vedas, todas aquelas constelações têm tanto o seu egrégora quanto a sua influência, quanto o seu papel. Assim como os sábios da antiguidade, né, eles não tinham discernimento entre a ciência e o oculto. Os dois eram juntos e então normalmente o astrônomo também era astrólogo, ou todos eles estavam ligados a questões também que hoje chamamos de místicas, mas que no caso trazem princípios por trás. E essa ligação com as constelações, ou com a energia das constelações, influência, ou por exemplo, quando a gente fala da astrologia, o signo que você nasceu ou não, vai ser, aquilo vai ter uma influência. Isso também acaba sendo uma energia cósmica que chega até nós. E no caso, o que seria isso então, se não uma forma de algo extraterrestre interagir conosco? É que aí não são seres, mas são influências cósmicas. Também podem nos atingir dessa mesma forma. Porque através desses 7 corpos, esses 7 planos, alguns deles muito ligados a uma parte de uma consciência muito mais coletiva, ou muito maior, vão receber uma influência de todo o meio, não só do indivíduo. Aliás, nós no nosso meio, no dia a dia, já recebemos uma série de influências e isso também nos influencia a agir ou a lidar com algumas situações de uma certa determinada maneira. Mas enfim, assim como qualquer coisa que aconteça no universo, também vai influenciar, vai repercutir ao longo dele. Se a gente traduzir para aquela questão dos 7 corpos, também, por lógica, eles acabam tendo esses corpos mais sutis e vão causar suas influências nesses corpos também. E aí nós vemos como é que então essa unidade, essa sincronicidade do universo consegue atingir a tudo e a todos. Através de camadas de Maya, que eu já falei em alguns outros vídeos, mas vou falar um pouquinho aqui de novo, que no caso Maya, a tradução mais fiel seria como realidade, ou no caso camadas de realidade. Por exemplo, quando a gente fala de uma realidade virtual, um videogame. O personagem que está ali dentro, para ele, tudo aquilo que está em volta dele é real. Para quem está jogando videogame, aquilo é uma realidade virtual. Agora, de acordo com a nossa percepção, os nossos sentidos, nós estamos inseridos em um contexto de realidade, que não necessariamente é a verdade. Aí é muito importante uma questão de conseguir além dessas maias, é olhar para dentro de si mesmo e perceber
através da sua própria essência, o que está por trás do que te forma. E porque dentro de você também tem um universo tão grande quanto o que tem fora. O que limita o tamanho do universo é o tamanho daquilo que você consegue compreender. Ou seja, como muitos grandes seres que já estiveram aqui na humanidade, como Buda, como Cristo, como Krishna, como vários deles diriam, olha para dentro, porque aí dentro tem todas as respostas. E é inclusive interessante mencionar um pouco sobre isso, porque muitas vezes pessoas querem atribuir algo a extraterrestres, alienígenas, mas muitas vezes é algo que está dentro da pessoa, ou dentro do nosso planeta. Mas que, por ser algo desconhecido, acaba sendo atribuído a algum outro tipo de percepção, algum outro tipo de significado, porque seria a explicação mais, em teoria, mais lógica para isso. Mas se a gente pensar por esse ponto, fica até um pouco irrelevante pensar sobre extraterrestres ou não, porque nós veríamos o universo todo como sendo um organismo. Tá aí dando mais uns nozinhos na cabeça do pessoal. Agora, um ponto também importante é você pode ter contato, procurar algum tipo de contato ou algum tipo de uma forma de conhecer outras partes do universo através de meditação e principalmente tentar se conectar através da consciência. Porque eu sei que fisicamente, vamos supor eu quero ir para outra galáxia, fisicamente eu não consigo, mas através da consciência eu consigo. Através da mente, através daquela mente abstrata, através de planos mais sutis. Acaba sendo imediato, porque nesses planos o espaço, a distância física não importa. Porém, um aviso muito importante. Se você consegue fazer esse tipo de conexão, só faça se você realmente sabe o que está fazendo. Só se você realmente conhece aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai acessar. É muito perigoso não saber se conectar a alguma coisa e ficar maluco da cabeça. Então, cuidado. Eu tenho que falar dessa forma para chocar um pouquinho, querendo ou não. Já conheci pessoas que tiveram certos tipos de experiências e ficaram piradas da cabeça, mas enfim. É possível fazer um tipo de conexão segura caso você tenha muito conhecimento daquilo que você está fazendo. E não é algo que deve ser forçado. Uma forma de entender um pouco mais disso. Se o próprio ser humano já tem dificuldade de compreender outro ser humano, porque ele é um pouco diferente, imagina então procurar conhecer, tentar interagir com, por exemplo, um animal. Nós temos uma constituição física, uma sequência desses corpos, a mesma de, por exemplo, um leão. Agora, se você me colocar dentro de uma sala, trancar, dentro da sala tem eu e um leão com fome. Vai ser muito difícil de eu conseguir explicar para o leão o porquê que ele não deve me devorar. Provavelmente não vou conseguir. Tem uma barreira. E lembrando que nós temos a mesma sequência de constituição dos elementos desses corpos. Agora, imagina então com algo que se desenvolve com uma outra sequência, de uma outra forma completamente diferente. Acho que deu para entender um pouco do risco. A gente lembra que tem coisas boas e coisas ruins no universo, de que o princípio da polaridade é muito presente. Mas é só agir com cuidado. Então, se você é uma pessoa que tem curiosidade desse tipo de assunto, antes de tentar fazer qualquer tipo de conexão, pesquise bastante. A pesquisa pode esclarecer muita coisa. Agora, uma parte que eu deixo de curiosidades é que algumas dessas pessoas que canalizaram ou que tiveram algum tipo de percepção, seja através de plano astral, seja através de outros, podem colocar alguns seres, alguma influência extraterrestre em elementos culturais, como filmes, como livros, como séries. Por exemplo, há algumas histórias de um escritor famoso, o Howard Phillips Lovecraft. Ele cita seres como sendo cósmicos, mas que sejam seres, no caso ele escreve histórias de terror, mas que alguns deles muito provavelmente devem ter vindo dentro dessas percepções dele. Assim como há uma série de filmes e etc. que trazem alguns desses seres
também que a pessoa às vezes até acha que criou, mas ela captou. E alguns, eu não vou entrar no mérito de dar exemplos aqui, mas que muitas pessoas podem acabar canalizando essas coisas e nem se darem de conta. Enfim, mas vamos lembrar que tem muita coisa boa, muita coisa legal que nós podemos nos conectar. Isso tudo vai depender daquilo que você se liga, da forma com que você está, que você vai acessar. Tem coisas leves e pesadas em todo o universo, por isso é interessante se ligar às coisas mais leves, às coisas mais sutis, para a gente tomar como exemplo e poder evoluir para chegar nesse mesmo nível. Bom, e para terminar o vídeo de uma forma um pouco mais leve, um pouco mais positiva, eu também trago um dos dizeres de Jesus para nós, que ele cita: "Na casa de meu pai há muitas moradas." Bom, é isso, galerita. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou ou se você curtiu um pouquinho do que esse doido está falando, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você gosta, discorda, quer falar alguma coisa, deixa nos comentários. Lembrando que tudo que eu falo aqui é a minha visão pessoal, sujeita a erros. A minha principal intenção com o canal é fazer com que as pessoas pensem um pouquinho e sigam da melhor maneira possível as suas jornadas, a sua iniciação. Então é isso, pessoal. Muita gratidão e até a próxima.